Que honra, né, poder falar no meio de feras aqui e de um tema que realmente é inspiracional. Como é bom estar aqui, como é bom ver vocês, pessoas que eu amo muito, pessoas que desde a infância estão aqui e que me acompanham. Porque falar de liderança, às vezes a gente pensa que liderança é um cargo que a gente ocupa numa empresa. E eu sempre digo que liderança é muito mais do que um cargo, né? Liderança tem a ver com atitudes e comportamentos. Quer ver? Quem aqui gostaria de ter melhores resultados na vida pessoal e na carreira? Levanta a mão, que eu quero ver aqui. Olha lá. Então, estamos no lugar certo, tá? Porque a liderança é uma competência que vai te levar a ter sucesso nas mais diferentes áreas da vida, né? Como mãe, como pai, como amigo e como profissional também, né? Eu desde pequenininha, eu digo que eu só estou aqui porque eu sempre fui uma criança muito curiosa. E eu tinha interesse de entender as pessoas. E eu comecei a estudar psicologia, né? Me formei, fiz meu mestrado, fiz alguns cursos no Brasil, fora do Brasil. E diante de todas essas pesquisas, eu trago boas notícias. Quem gosta de boa notícia, levanta a mão. Vamos começar com boa notícia? Olha só, muito bom. A boa notícia é o seguinte, pessoal. Falando em liderança, né, que é o capítulo do livro que eu escrevi. Liderança é uma habilidade, olha que legal isso, que pode ser desenvolvida. Por mais que você não tenha nascido um grande líder, porque algumas pessoas nascem com essa competência, você pode sim, durante a tua vida, desenvolver ela. E aí, pessoal, é que a gente realmente possa sair daqui melhor do que como a gente entrou, né? Estamos falando de um tema tão inspiracional. E eu vou começar do começo, tá? Eu trouxe aqui uma caixinha de fósforo, tá? Para te mostrar uma coisa que eu gostaria que você lembrasse para a tua vida toda. Eu gosto de usar muito a analogia do fósforo pelo seguinte, deixa eu pegar um fósforo aqui para te mostrar. O fósforo sozinho não faz nada. Quando você risca o fósforo aqui numa caixinha, o que acontece? Pessoal, quem já fez isso, levanta a mão. O que acontece? Sai fogo. E essa chama, ela tem a capacidade de acender, de mostrar algo num ambiente escuro. Eu digo que liderança tem muito a ver com isso, sabe? Liderança positiva tem muito a ver com a capacidade que você tem de levar luz para as pessoas que convivem contigo, como um fósforo aceso. Mas que para você começar a fazer isso, às vezes a gente pensa em liderança como fazer pelo outro, gerir uma equipe. E eu posso dizer que a gente pode começar falando de liderança, falando de você, falando de autoliderança. Faz sentido, pessoal? Quando a gente fala em liderança, a gente precisa primeiro compreender o seguinte: como é que eu vou liderar outra pessoa se nem eu consigo me liderar? Como é que eu vou pedir para uma pessoa chegar no horário, no trabalho, se nem eu consigo chegar? Então, liderança começa com você. E no capítulo do livro, eu começo falando sobre isso, e eu vou te trazer aqui um pouco do que eu escrevo lá, de como é que você pode começar a fazer ainda hoje para despertar a tua liderança. A gente diz o seguinte, gente: existe 4 inteligências que você pode desenvolver para iniciar a sua autoliderança. Primeira inteligência, pessoal, eu chamo de inteligência física. Olha que legal isso. Sabe por quê? Porque se você não cuidar do teu corpo, da tua morada, você não vai conseguir performance. Se você não cuidar da tua alimentação, do teu repouso, se você não fazer exercícios físicos, vai ficar muito difícil de você poder continuar a tua caminhada. E sabe o que tem tudo a ver isso? Com algo que a gente chama de disciplina. E a disciplina é a competência que separa grandes profissionais de profissionais medianos. E cuidar do corpo vai ser
um excelente exercício para você exercitar a tua disciplina. Faz sentido, gente, isso? Quem está fazendo exercício físico aqui na sala que eu quero ver? Olha, muito bom. Para palmas pro pessoal, então, olha aí. Vamos começar já trabalhando o nosso desenvolvimento, né? Primeira coisa, gente, primeira coisa, porque o teu corpo é o que vai gerar energia para você. Se você não tiver energia, você não vai para lugar nenhum. Bem, um outro ponto importante é a inteligência mental, né? Que é muito daquilo que a gente faz aqui no Instituto. Aprender, conhecer, trocar. Isso é essencial para você poder progredir na tua vida de maneira geral. Aquela pessoa que não busca conhecimento, ela vai sempre ficar na mesma e não vai conseguir se desenvolver. Então, buscar o teu desenvolvimento constante, buscar aprender mais, ler todos os artigos de Harvard, né, professor? É muito importante. Então, inteligência mental. Um outro ponto importante é a inteligência, que não pode faltar aqui, né? Emocional. Como é que está isso em você? Será que você é do tipo de pessoa que consegue gerenciar as suas emoções? Será que você é do tipo de pessoa que tem autoconhecimento? Que consegue ter empatia? Que consegue se relacionar com as mais diferentes pessoas que você convive? Porque se relacionar com pessoas iguais a gente é fácil, né? Agora, quando a gente vai se relacionar com pessoas que são diferentes da gente, como é que a gente faz? Isso tudo, pessoal, tem a ver com a tua inteligência emocional. E posso te contar uma coisa? Agora, eu não vou trazer boas notícias, tá? O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Nós somos o segundo em burnout. A gente perde para o Japão. Nós somos um quinto em estresse. Então, se a gente não olhar para dentro da gente e buscar desenvolver a nossa inteligência emocional, porque sim, ela é desenvolvida, eu ministro muitos e muitos treinamentos a respeito desse tema, eu não sei onde a gente vai parar. Que bom que a gente está aqui podendo conversar sobre isso, né? Para que a gente possa entender melhor as nossas emoções. E tem uma outra inteligência que é muito importante para ti, que não é muito falada nos livros de administração, até hoje um pouco mais, que é a inteligência espiritual, pessoal. Que é você viver os seus valores. Que é você ter valores, que é você ser uma pessoa ética. Sabe por quê? Tem uma pesquisa que fizeram com vários e vários colaboradores e perguntaram assim para os colaboradores: olha, o que você espera do teu líder? O que você espera do teu líder? E sabe o que a maior parte das pessoas responderam? O que será que uma pessoa espera do líder dela, gente? Quem me ajuda? O que a gente espera dos nossos líderes? Exemplo, olha lá. Orientação, bom senso, solução. Sabe o que a maior parte das pessoas respondeu? Eu espero do meu líder integridade. Sabe por quê? Porque liderança, guarda isso. Seja você um pai, uma mãe, seja você dentro da tua empresa, ela não vai acontecer, liderança, a arte de influenciar pessoas, ela não vai acontecer se não existir algo muito importante, que se chama confiança. Para você gerar a confiança, gente, guarda isso, vê se faz sentido para você. A confiança, ela é a cola que gruda os nossos relacionamentos. Pode, analisa a tua vida que você vai entender o que eu estou te dizendo. E se não tiver essa confiança, a gente não consegue ter relacionamento. E quando eu falo de liderança, eu falo sempre de dois pilares para a gente pensar, tá? Relacionamentos, processos e resultados. Esses dois pilares precisam sempre estar caminhando junto, senão não vai funcionar. Então, liderança vai começar aqui, ó. É você com você mesmo. É você tendo disciplina, é você, como a Juliana comentou, sendo exemplo para as pessoas. Porque a gente não segue quem a gente não confia. A gente não segue quem não é exemplo. A não ser que exista um poder, né? Mas liderança na influência, não. Aí sim,
Quando eu consigo trabalhar a liderança integral, eu consigo ir para o outro. E dentro da psicologia positiva, que é uma das minhas linhas de pesquisa e especialização, a gente gosta de trabalhar com um conceito que se chama PsyCap. O que é o PsyCap? É o capital psicológico dentro de uma empresa. Porque a gente tem diferentes tipos de capital, o financeiro, de pessoas, mas vocês já repararam como o capital psicológico está sendo mais observado, inclusive no Brasil? Vocês viram a nova lei? Né? Hoje, não sei se você sabe, mas as empresas elas são responsáveis legalmente, temos uma advogada aqui, legalmente pela saúde socioemocional dos seus colaboradores. E o PsyCap, que é algo que eu descrevo no capítulo, é algo que vai te ajudar a desenvolver a tua liderança positiva. E eu trouxe, deixa eu pegar aqui um material que meu filho Pedro me emprestou. Cadê o Pedro? Tá por aí, daí, Pedro? Ó. Lembra, filho? Ó. Isso. Você me empresta? Gente, eu estou trazendo esse super-herói porque para fazer você lembrar de que o PsyCap tem a ver com isso daqui, né? Quem gosta de super-herói aqui na sala, levanta a mão. Olha lá. O que um super-herói faz? Quem me ajuda? Hã? Ele salva o dia. Que mais? Ele tem superpoderes, ele ajuda, né? Ele tem força. Ganha do vilão, né? Que a gente pode utilizar essa metáfora muito bem. Mas eu trago o super-herói. Segurança, traz esperança. E o PsyCap, você vai conseguir desenvolver um capital psicológico bacana, desenvolvendo a tua liderança positiva, se você trabalhar com esse acrônimo, que é o HERO, tá? O HERO é um acrônimo em inglês, porque essa teoria é uma teoria americana. E o H do HERO, gente, significa hope. O que é hope? Esperança. Pessoal, um líder precisa levar esperança para o time, sim ou não? Um pai e uma mãe precisa levar esperança para os filhos? Esperança é um estado emocional positivo que vai te mostrar um caminho para que você chegue no seu objetivo. A esperança tem a ver com você traçar um caminho junto com o teu time. Isso vai ser essencial para construir equipes de alta performance, como a Thaís colocou aqui para a gente. O E, gente, de eficácia. O que significa um líder que trabalha eficácia? Ele trabalha a autoeficácia do seu colaborador. Então, ele busca entender os pontos fortes de cada pessoa do time. A gente fez muito isso naquele trabalho, né? Que a gente desenvolveu. E se eu tenho a capacidade de entender os pontos fortes das pessoas do meu time e eu trabalho com os pontos fortes desse time, como é que vão ser os meus resultados? Se eu pegar aqui nessa sala, gente, as melhores capacidades das pessoas que estão aqui, que tipo de resultado a gente vai ter? Positivo ou negativo? Então, isso é uma quebra de paradigma, porque lá atrás, né, nas empresas, a gente entendia que a gente tinha que desenvolver aquilo que a pessoa não tinha. Ela não tem isso, vamos botar ela nesse treinamento, vamos colocar. Ela não tem aquilo. E hoje a gente vê que não é assim que funciona, muito pelo contrário. Lógico que a gente vai buscar desenvolver aquilo que a gente não tem, entendendo que o que significa uma fraqueza, né? Porque fraqueza, pessoal, não é algo que você não tem. Fraqueza é algo que está atrapalhando o seu caminho. Por exemplo, eu, Mariana, não sei dançar balé. A Dudinha dança muito melhor que eu. Mas eu preciso dançar balé? É uma fraqueza minha para minha profissão? Não, então é algo que eu não preciso desenvolver. Então, quando eu vou para a eficácia, eu vou buscar mostrar para essa pessoa, que trabalha comigo, aquilo que ela tem de melhor e eu vou usar aquilo que ela tem de melhor no dia a dia
para gerar melhores resultados. É isso que um líder positivo faz, tá? Um outro ponto, né, do nosso hero aqui é de resiliência. Pessoal, a gente precisa ter resiliência para trabalhar no nosso dia a dia, sim ou não? E muito, né? E a resiliência é a capacidade que você tem ou não de lidar com os fracassos, de lidar com aquilo que não dá certo e de aprender com aquilo que não deu certo. Uma vez eu trabalhei com um gestor numa grande empresa e ele disse assim para mim: Mari, aqui para o meu time, eu só contrato pessoas que já fracassaram. É mesmo? E por que eu fiz a pergunta, né? E ele diz assim: porque aqui ela vai fracassar todo santo dia. E ela precisa. Quem se identifica, né? Gente, quantas coisas a gente resolve durante um dia de trabalho? Você sabe o que eu estou te dizendo. E você ter essa capacidade de automotivação, de resiliência, e gerar isso no teu time vai ser extremamente importante para você gerar melhores resultados. Então, pessoal, para a gente começar a refletir sobre nós mesmos, o quanto cada um de nós aqui está sendo resiliente, o como cada um de nós aqui está lidando com os fracassos. Tem uma moça, eu não sei se você conhece, o nome dela é Gisele Bündchen. Conhece, Thaís? Conhece, Vânia? Já ouviu falar dessa menina? A Gisele Bündchen, ela conta que no início da carreira dela, ela foi buscar emprego em algumas agências de modelo. E as 3 primeiras agências que ela foi disseram não para ela. Uma disse para ela que o nariz dela era muito grande e que ela não servia para ser modelo. A outra disse para ela que ela era muito desengonçada e que ela não desfilava legal. E a outra simplesmente disse para ela que ela não servia para tudo aquilo. Você pensa se essa guria, né? Essa guria não tivesse essa capacidade de resiliência, de automotivação para continuar a jornada dela, o que ia ser da carreira dela? E eu estou falando dela, mas a história está cheia de pessoas, né? Michael Jordan, que na época da escola não queriam que ele jogasse no time de basquete porque ele não tinha altura. Ou do próprio Walt Disney, né? Que foi demitido do primeiro emprego. Sabe por quê? Porque disseram para ele que ele não era criativo. Se esse cara acredita nisso, o que não ia ser, né? Então você veja que a história está cheia disso. Como é que está a tua? Como é que você está levando isso, se você é líder aqui, para o teu time? Ou para dentro da tua casa? Será que você está sendo resiliente? Opa, beleza, não deu certo. O que a gente vai fazer com isso agora? Como é que a gente vai aprender com esse erro? E o O, pessoal, querem saber o O? Quem quer levantar a mão que eu quero ver como é que está essa sala aqui? Eu também quero. O de otimismo, que é a capacidade que você tem de pensar que vai dar certo. Pessoas otimistas, segundo pesquisas, têm mais resultados. E o otimista não é aquele líder que não tem problema. É a forma com que ele lida com os problemas que faz a diferença. A gente tem que pensar muito nisso porque a nossa mente, você acha que a nossa mente pensa mais em coisas positivas ou negativas? E isso é uma verdade. Então é meio que contraintuitivo a gente buscar o otimismo. E eu digo buscar porque é uma busca. E sabe por que isso acontece? Tem uma explicação. Por que a gente pensa mais negativo, gente? Tá tudo bem, eu estou pensando que está tudo errado. Por que a gente faz isso? Existe uma explicação histórica para isso. Lá na época das cavernas, vocês não vão lembrar disso. Lembra dessa aula? O que acontecia? A gente tinha algum problema, via uma cobra, por exemplo, e você sentia medo da cobra. E esse medo e essa lembrança da cobra ajudavam você a sobreviver. Olha que legal isso. Então você sobreviveu assim. Só que hoje, pessoal, a gente não quer mais só sobreviver. A gente quer viver uma vida plena, a gente quer viver uma vida feliz, a gente quer viver uma vida de desenvolvimento, a gente quer crescer. E se a gente continuar pensando nas coisas negativas, o medo vai te frear. Pensa aqui comigo.
Quantas oportunidades na tua vida, de verdade, você já não perdeu porque você teve medo? Medo de falar naquela reunião, daí o outro falou e foi promovido e você não, sabe aquelas coisas? Medo de uma oportunidade que bateu à tua porta e você ficou, e agora o que que eu faço? Não é que você não vai sentir medo, você vai sentir, talvez todos os dias, porque o medo é uma emoção que vem para te proteger. A grande questão não é o medo, é o que você vai fazer com o medo. Você vai se frear com o medo ou você vai se planejar para lidar melhor com tudo isso? E aí, quando eu consigo trabalhar todas essas questões aqui do nosso hero, a gente consegue desenvolver dentro da empresa um capital psicológico positivo e desenvolver a tua liderança positiva, tá? Essa mensagem, então, que a gente gostaria de trazer para vocês. Eu espero que cada um aqui possa pensar sobre isso, sobre a autoliderança, sobre as 4 inteligências e sobre como que eu, Mariana, e cada um que está aqui, estou levando uma liderança positiva para as pessoas que convivem comigo, tá?